Você já ouviu alguém dizer, mas o laudo está escrito diagnóstico, então o benefício tem que sair. Pois é, só que agora a justiça está dizendo: calma, minha filha, diagnóstico é importante, mas não conta a história toda. Porque uma coisa é ter uma condição de saúde no papel. Outra coisa bem diferente, gente, é viver essa condição no mundo real. Pegar ônibus lotado, depender de remédio, enfrentar escada, preconceito, falta de acessibilidade e ainda ouvir. Mas você parece tão bem. Hoje, nós vamos falar da avaliação biopsicossocial. Esse nome comprido, que parece mais senha de Wi-Fi de hospital. É verdade, mas que pode mudar muita coisa em processos de BPC-LOAS e também nos benefícios de incapacidade e até ações envolvendo deficiência. Então, já manda esse vídeo para aquela pessoa que tem o processo no INSS ou na Justiça e vive pedindo laudo, perícia, atestado e exigência. Também deixa seu like, porque informação previdenciária boa precisa circular mais do que áudio de corrente no grupo da família. E porque hoje o assunto é sério, mas a explicação vai ser desembaraçada, como sempre. Olá, minha gente, bem-vindos ao nosso encontro semanal. Aquele papo direto, descontraído e sem enrolação para entender tudo aquilo que o INSS insiste em complicar. E aqui a regra é simples, como sempre. Você traz a dúvida e nós trazemos a solução, ou como gostamos de dizer, o desembaraço previdenciário da semana. Então, ajeita a coluna, prepara aquele cafezinho e vem com a gente. Hoje nós vamos falar de temas que aparecem o tempo inteiro nos nossos escritórios e nos escritórios de advocacia previdenciária por aí. É aquele tipo de situação em que qualquer pessoa entre 40 e 60 anos já viveu ou conhece alguém que vive perguntando. E se você não se identificar, provavelmente conhece alguém que vive perguntando isso lá no grupo da família, que eu sei. O tema de hoje é avaliação biopsicossocial no judiciário, traduzindo para um português bem brasileiro. A justiça não deve olhar só para o nome da doença, do transtorno ou da deficiência. Ela precisa olhar como aquilo impacta a vida real da pessoa. Deficiência não é só o diagnóstico escrito no laudo, é a condição de saúde somada às barreiras da vida, como, por exemplo, dificuldade de locomoção, falta de acessibilidade, dependência de terceiros, limitação no trabalho, na comunicação, no estudo, na autonomia, uma série de fatores. É por isso que esse assunto ele é tão importante para quem tem processo de BPC, o mais conhecido LOAS. Benefício por incapacidade também é outro, a aposentadoria da pessoa com deficiência ou qualquer ação judicial em que a deficiência precise ser analisada. E antes, muita gente ficava presa naquela lógica. Tem laudo? Não tem laudo? O que é CID? Agora a pergunta vai além, gente. A pergunta é a seguinte: como essa condição afeta a vida da pessoa? E agora vamos para o nosso bloco Bate-Bola, onde nós respondemos 4 perguntas que gostamos de classificar como as perguntas campeã da semana, as que bombam no WhatsApp, as clássicas da madrugada e as de áudio longo, como a doutora Sueli costuma de dizer, parece um podcast. É isso mesmo. E hoje o bate-papo vem com aquele tema importante que a doutora Rafaela já colocou: a avaliação biopsicossocial, deficiência, BPC, perícia judicial, ou seja, aquele combo que faz o segurado olhar para o processo e pensar: meu Deus, eu só queria entender meus direitos, não fazer um doutorado em burocracia. Vamos começar com a dúvida campeã da semana. Doutora Sueli, afinal, o que é essa tal avaliação biopsicossocial? E a resposta é mais simples do que parece, minha gente. É uma forma mais completa de avaliar a deficiência. Em vez de olhar só para o diagnóstico médico, ela observa também como aquela condição afeta a vida da pessoa no dia a dia. O detalhe que muita gente esquece é que a deficiência ela não está apenas no corpo da pessoa. Muitas vezes ela aparece na relação entre a limitação da pessoa e as barreiras que a sociedade coloca. Por exemplo, duas pessoas podem ter o mesmo diagnóstico, mas realidades completamente diferentes. Uma pode ter tratamento adequado, transporte acessível, apoio familiar, casa adaptada, enquanto a outra pode morar longe, sem transporte, sem acessibilidade,
sem rede de apoio e sem condições de trabalhar. Como receita de bolo, minha gente. Não adianta olhar só para a farinha. Você tem que ver se tem ovo, se tem fermento, forno funcionando e alguém que não queimou o bolo no grupo da família. Boa analogia, doutora. Na prática, gente, a avaliação biopsicossocial, ela considera 3 pontos principais. Primeiro, a condição de saúde da pessoa. Segundo, os aspectos psicológicos e funcionais. E terceiro, as barreiras efetivas, né, sociais e ambientais. Ou seja, o foco deixa de ser apenas qual é o diagnóstico e passa a ser como essa condição impacta a autonomia, a participação social e a vida real dessa pessoa. E isso é muito importante nos processos de BPC-LOAS, porque o benefício não depende só de um nome bonito no laudo, gente. Depende também da comprovação da deficiência e da situação de vulnerabilidade social. Se você conhece alguém e acha que basta chegar com um papel escrito CID e pronto, já manda esse vídeo para ela, porque processo previdenciário, ele não é gincana de atestado. Tem que provar o impacto real. E agora vamos para a nossa segunda pergunta do nosso bloco, que é aquela que bomba no WhatsApp. Quem vai responder para a gente vai ser a doutora Rafaela. Doutora, se a justiça vai olhar a vida real da pessoa, então o diagnóstico ele não importa mais? É isso mesmo? Desembaraça essa para a gente. Essa é daquelas de dar nó no cachinho, mas a gente vai desembaraçar ela rapidinho. O diagnóstico, ele continua sendo importante sim, Sueli. O que muda é que ele não deve ser o único ponto a ser analisado. E o truque aqui, gente, para não errar, é diagnóstico abre portas para a conversa, mas quem conta a história completa, inteira, é o conjunto de provas. E quando alguém fala o seguinte, estou cansada, minha filha, todo mundo está cansado. Agora precisa entender o seguinte, está cansado de quê? Você está cansado do trabalho? O cansaço é na dor? É na limitação? No tratamento? A falta de acessibilidade? Ou do INSS pedindo documento o tempo inteiro? O diagnóstico ele mostra a condição de saúde, mas a avaliação ela precisa entender como essa condição interfere na vida prática. A pessoa consegue se locomover sozinha? Consegue trabalhar? Consegue se comunicar? Precisa de ajuda para atividades básicas? Enfrenta barreiras no bairro, no transporte, no atendimento médico? Tem que responder essas perguntas. Imagine Dona Célia, com 52 anos de idade, com deficiência física. No papel, o diagnóstico está lá, está lindo. Mas a vida dela envolve uma casa sem adaptação, sua rua sem calçada, ônibus sem acessibilidade e dificuldade para chegar até o tratamento. A pergunta da avaliação não é só: Dona Célia tem qual doença? A pergunta correta é: como essa condição, somada às barreiras, limita a vida da Dona Célia? E isso muda muita coisa, porque durante muito tempo a pessoa era reduzida a simples laudo. Agora a ideia é enxergar a pessoa inteira. Isso mesmo, gostei dessa frase, gostei dessa analogia, doutora. Só não vale chorar. E se faz sentido para você esse assunto, gente, já compartilha com aquela pessoa que precisa entender o impacto social desse conteúdo na vida dela. Essa aqui, minha gente, é a terceira pergunta, a clássica da madrugada. Doutora Sueli, essa avaliação biopsicossocial pode mudar o processo do BPC, o mais conhecido LOAS? E a resposta depende de 2 fatores importantes, gente. Primeiro, se a deficiência está bem demonstrada. E segundo, se as barreiras e limitações da vida real foram bem comprovadas no processo. O erro mais comum dos segurados é achar que basta levar um laudo antigo, meio apagado, dobrado do bolso, com aquela letra médica que mais parece o mapa do tesouro. Já pensou? E ainda tem gente que chega dizendo assim, doutora, está tudo explicado aqui. A gente olha e pensa, explicado para quem? Para o médico que escreveu? Para o restante da humanidade não está. No BBC LOAS, a avaliação da deficiência ela precisa mostrar impedimento de longo prazo e impacto na participação da pessoa na sociedade, além da análise da renda e também da vulnerabilidade. Além dos documentos médicos, podem ser importantes outros elementos, como, por exemplo, relatório social, relatório psicológico, documentos de acompanhamento terapêutico, comprovantes de tratamento, receitas, exames, fotos de barreiras no ambiente, documentos escolares,
de profissionais ou familiares. E atenção, hein? Não é para inventar prova. Não é para você exagerar. E também não é para transformar o processo em novela mexicana. É para mostrar a realidade. Porque tem casos, gente, que a limitação não aparece inteira em uma consulta de 10 minutos. Então, a pessoa chega na perícia arrumadinha, faz força para parecer bem, isso é muito comum. Aí responde tudo com educação e depois passa 3 dias destruída e morrendo de dor. Não vale a pena, não façam isso. É o famoso modo visita. A pessoa, ela tá mal. Mas quando chega na frente do perito, apita aquele modo. Pi, está tudo bem, doutor. Minha gente, preste atenção. Perícia, ela não é entrevista de emprego. Lembre-se disso. É o momento de você explicar a verdade. E explicar com clareza, gente, o que você sente, o que você não consegue fazer, quais atividades precisam de ajuda, quais barreiras você enfrenta e quais tratamentos você realiza. Enfim, como é a sua rotina no dia a dia. Isso vale muito para o BPC da pessoa com deficiência. A avaliação biopsicossocial pode ajudar a justiça a entender que a deficiência não é só um código no papel, é uma experiência concreta vivida todos os dias. E agora vamos para a nossa quarta pergunta, aquela dúvida do áudio longo, que parece um podcast. E para fechar com chave de ouro, a pergunta é a seguinte: essa avaliação também pode influenciar benefícios por incapacidade, como o auxílio-doença ou aposentadoria por incapacidade permanente, por exemplo? Desembaraça essa para a gente. A resposta é direta. Pode influenciar sim, principalmente quando o processo ele envolve análise de limitações funcionais. Deficiência, por exemplo, ou incapacidade em contextos mais amplos. Mas existe um macete aqui que quase ninguém conta. A incapacidade e deficiência não são exatamente a mesma coisa. Olha aí, agora o povo pausa o vídeo e fala: como assim, doutora? Não complica. Calma, calma. A gente vai desembaraçar aqui rapidinho. Incapacidade, nos benefícios previdenciários, ele tem a relação com a impossibilidade de exercer a atividade de trabalho, considerando a profissão, a condição de saúde, a idade, a escolaridade e a possibilidade de reabilitação. Já a deficiência, gente, não confundam, especialmente, né, para fins de BPC e outros direitos. Ela envolve impedimento de longo prazo, que, junto com barreiras, dificultam a participação plena e efetiva da pessoa na sociedade. Na prática, uma pessoa ela pode ter deficiência e trabalhar, e a gente vê muito isso. Outra pode não ser considerada pessoa com deficiência, mas está temporariamente incapaz para o trabalho por uma doença ou um acidente. É por isso que cada caso tem que ser analisado com bastante cuidado, gente. Previdenciário não é receita de miojo. 3 minutinhos, temperinho e pronto, acabou. Não caiam nessa. Nos benefícios por incapacidade, a perícia ela continua avaliando se a pessoa consegue trabalhar ou não. Mas a visão mais ampla da realidade, ela pode ajudar a mostrar limitações que não vão aparecer apenas no exame médico. Um bom exemplo aqui que a gente pode citar, doutora Rafaela, é o caso do trabalhador rural. Suponhamos aí um trabalhador rural com problema grave de coluna. Ele pode até conseguir sentar, né, por alguns minutos lá na perícia. Mas será que ele consegue capinar, carregar peso, ficar no sol o dia inteiro, andar em terreno irregular, ou mesmo repetir movimentos o dia inteiro? Essas situações todas têm que ser avaliadas na avaliação biopsicossocial. Pense também numa diarista com limitações nos braços. Na sala da perícia, ela vai levantar o braço uma vez só. Mas será que ela vai conseguir enfrentar um banheiro? Será que ela vai conseguir carregar um balde? Limpar uma janela onde você tem que estar fazendo movimentos repetitivos? Torcer um pano que exige um pouco mais de força? E ainda pegar ônibus? E ela faz isso 3 vezes na semana, em 3 casos diferentes. É aí que entra a importância, gente, de explicar a atividade real da pessoa. Não basta dizer, tenho dor. Tem que mostrar. Minha dor impede tal movimento, dificulta tal tarefa, me faz depender de ajuda, impede de exercer a minha profissão. É isso que tem que ser bem demonstrado nesse laudo. Por isso a importância de um advogado previdenciarista. Porque esse advogado previdenciário, ele precisa organizar essa história com provas, documentos e principalmente estratégia. E ele, pela prática, vai saber muito mais que é o nosso dia a dia. Processo sem prova é igual a grupo de família. Sem fake news. Raríssimo, raríssimo. Se você tem processo de BPC-LOAS
auxílio por incapacidade, aposentadoria por incapacidade ou discussão que envolve discussão sobre deficiência, procure sempre uma orientação especializada, né, como a doutora Rafaela bem colocou. Cada detalhe, né, nessa produção de provas pode mudar completamente o seu resultado. E agora é a cereja do bolo desse episódio. Já tira o print desse checklist, porque ele vai te ajudar lá na frente, na sua avaliação ou na perícia. E se você chegou até aqui, você já sabe mais do que muita gente que vive sofrendo com INSS sem necessidade, não é, doutora Rafaela? Isso. E não esquece, dúvida esclarecida hoje é novela evitada amanhã. Hoje você aprendeu que a avaliação biopsicossocial não olha só para o diagnóstico, ela olha para a pessoa, para a sua realidade e para as limitações reais e para as barreiras que essa pessoa enfrenta. Se você conhece alguém que tem processos de BPC-LOAS, benefício por incapacidade, ou discussão sobre deficiência, compartilhe esse vídeo. Pode ser exatamente a informação que essa pessoa precisa para entender o próprio direito. E comenta aqui, gente, você já passou por perícia e sentiu que não olharam a sua realidade inteira? Conta pra gente aqui, porque essa conversa pode ajudar muita gente. O seu testemunho pode ajudar muito outras pessoas. Também deixa seu like para o YouTube entender que esse conteúdo ele é relevante e isso ajuda o canal a crescer. E assim a gente vai poder trazer muito mais informações para vocês. Nos vemos semana que vem, no mesmo horário, com mais um episódio do nosso bate-papo previdenciário. E aí, gostou? Se inscreve no canal e compartilha com aquela amiga que vive perguntando se pode pagar uma guia e pedir o benefício. E ficamos por aqui, gente, com mais um episódio do nosso desembaraço previdenciário da semana. Até o próximo episódio, porque previdenciário não precisa ser complicado. Basta Basta desembaraçar. desembaraçar. Tchau, tchau.